Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre a história e a motivação para se estudar a teoria dos grafos. Começando, por Euler, talvez um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Ele publicou um artigo em 1736 em que ele dá ali o início, do que a gente chama hoje a teoria dos grafos. É um artigo que resolve um problema que está relacionado com essa região do mundo aqui entre a Polônia e a Lituânia, chamada de Kaliningrado, e antigamente, na época de Euler, se chamava Königsberg. O problema é as 7 pontes de Königsberg. Aqui é uma foto atual dessa cidade, de Kaliningrado. Reparem que tem uma ponte, que é uma das 7 pontes de Königsberg. Se você entrar no Google Maps, você vai encontrar essa ilha, lá no centro de Kaliningrado. E reparem que tem aqui 5 pontes. Estão vendo aí 5 pontes? Infelizmente, principalmente na Segunda Guerra Mundial, a cidade foi muito bombardeada. As pontes, algumas foram completamente destruídas, outras danificadas. E eles reconstruíram 5 pontes, mas 2 não. Então, infelizmente, a gente não tem hoje as 7 pontes. Mas eu vou desenhar aqui, as 2 que estão faltando para poder explicar o problema. Estão vendo aí? Então são 7 pontes ligando esses 4 pedaços de terra. E o problema na época, até tem uma carta do prefeito para Euler, pedindo para ele explicar a solução desse problema, que era o seguinte: uma pessoa saindo de qualquer uma desses pedaços de terra, tá vendo? Passar por cada uma das pontes uma única vez e retornar para o mesmo lugar de onde ele saiu. Então é um problema simples de ser especificado, mas não tão simples de ser resolvido. Eu vou aqui colocar umas letrinhas para facilitar a explicação do problema. Eu usei aqui a letra maiúscula A, B, C e D para esses pedaços de terra e letra minúscula para as pontes A, B, C, D, E, F e G. Não escolhi ao acaso essas letras, na verdade elas aparecem no artigo original do próprio Euler, de 1736. Reparem aí o desenho dele, e as letras onde ele explica a solução para o problema. Aqui eu vou mostrar uma tentativa de solução. Desculpa. Dá para ver que não é a solução, não passa pela ponte G. Mas é uma tentativa para ficar bem claro qual que é o problema. Então ele sai ali do A, passa pela ponte D, chega no pedaço de terra C, pega a ponte C e assim por diante, vai indo, acompanhem aí a linha amarela, até que você chega de volta ali pela ponte F, no pedaço de terra B, maiúsculo, e não consegue sair dali, porque já usou as 3 pontes que estão ligadas ali. Então essa é uma tentativa frustrada que não funciona. Você pode parar o vídeo agora e tentar resolver o problema antes que eu mostre a solução. A partir de agora eu vou mostrar a solução. Antes disso eu vou dar uma simplificada aqui, adicional no problema. Eu vou usar essas bolinhas vermelhas com a letra A, B, C e D para representar esses pedaços de terra. E vou usar essas linhas no lugar das pontes, está vendo aí? As 7 pontes eu troquei por 7 linhas. Eu estou fazendo isso por quê? Porque tem muita informação nessa imagem que não interessa para resolver o problema. O próprio desenho da ponte, o desenho dos rios, o tamanho dessas áreas de terra, a distância, o comprimento da ponte, são todas informações que não são relevantes para resolver o problema. E assim, da mesma maneira que lá na lógica, nos meus vídeos de lógica, eu mostro que a lógica formal foi criada para tentar simplificar o problema, pegar a essência de um argumento válido para tentar facilitar a demonstração que um argumento é válido. Mesma coisa acontece aqui na teoria dos grafos. A gente está tentando simplificar o problema para pegar o que é essencial, e nesse caso são as relações entre as 4 bolinhas vermelhas, representadas por essas linhas que são as pontes, que são as ligações, e é o que interessa. Por isso eu posso simplesmente apagar todo o resto e ficar com isso aqui. Essas bolinhas vermelhas, pessoal, a gente chama de vértices. Essas linhas a gente chama de arestas.
as linhas ligando os vértices, e a isso tudo, os vértices mais as arestas, a gente dá o nome de grafo. Então isso é um grafo, da teoria dos grafos. Euler não criou esses nomes, ele criou uma ideia, né, que culminou depois, né, que foi sendo aprimorada, né? Ele criou a ideia central e fundamental de simplificar dessa maneira o problema para pensar apenas nas relações, né, entre as coisas, a posição entre as coisas, e com isso ele conseguiu resolver o problema. De que forma ele resolveu? Antes de mostrar a forma, eu vou precisar definir só mais uma coisinha aqui que é importante na solução, que é o grau de um vértice, tá? Tem várias propriedades de um grafo, né? Você pode encontrar no livro, em vários livros, né? Em um outro vídeo que eu vou fazer sobre isso também. Mas essa propriedade é importante, que é o grau de um vértice. Geralmente se escreve com essa letrinha D, né? A função D de um vértice, por causa de degree, que é grau em inglês. Então, se a gente pegar esse vértice C, qual é o grau? O grau é o total de arestas que estão ligadas ao vértice. Então é 3. Entenderam? No caso do A, qual é o grau de A? É 5, porque tem 5 arestas ligadas aos vértices. São 5 pontes saindo, né, desse pedaço de terra, se você pensar no problema das pontes de Königsberg. Beleza? E aí como é que Euler resolve o problema? Ele simplesmente demonstra um teorema, naquele sentido lá da lógica formal, de um argumento válido. Ele faz essa demonstração, provando essa condição aqui. Ele diz o seguinte: se houver uma solução para esse problema, e aqui, não só para o problema das pontes de Königsberg, mas para qualquer problema envolvendo pontes e pedaços de terra. Na verdade, envolvendo muito mais coisas que isso, mas na época dele, ele pensou nas pontes, generalizou isso. Então, mesmo que tenha ali 50 pontes com 200 pedaços de terra, ou 50 pontes com uns 40 pedaços de terra, isso vale também. Então, essa condição de Euler de 1763 diz mais ou menos isso, não com essas palavras, porque as palavras, os nomes foram criados depois, mas a ideia era essa, que se houver uma solução, então todos os vértices têm grau par. Se você olhar para esse grafo, né, você vai perceber ali tanto o C quanto o A, mas na verdade todo mundo aqui tem grau ímpar. Então é claro, se tiver pelo menos um com grau par, já não atende, né, o então, né, o consequente. Repare que é um C então. Então você tem um antecedente, tem um consequente. Usando módulos Tollens, quem não assistiu meu vídeo de lógica formal já recomendo. Você pode, já que se não são, todos os vértices têm grau par, é falso isso porque tem pelo menos um ímpar. Então você pode negar o consequente e você pode com isso concluir o antecedente. Quer dizer, então não tem solução. Isso aqui é só a condição, ele prova isso, pessoal. Tem uma demonstração para isso, eu não vou mostrar nesse vídeo qual é a demonstração, mas ele demonstrou através de um teorema a partir de axiomas que qualquer um aceita, né? São axiomas bem fortes, e é claro, se você tem uma demonstração formal, um argumento válido, se você aceita os axiomas, tem que aceitar o teorema. E foi isso que ele fez, e junto com isso criou um novo ramo da matemática. Imagina, se aprender matemática, né, para muitos já é muito difícil. Imagina você criar um ramo inteiro da matemática para resolver um problema que, na verdade, ele mesmo coloca, que é um problema, né, ele não usa essas palavras, é um problema meio bobo, né, não é um problema com grandes aplicações práticas. Era mais uma espécie de um joguinho na época, né, que o pessoal queria fazer esse passeio ali, cruzando por essas pontes. Mas ele demonstra isso. Aí, ó, mais de 100 anos depois, um outro matemático, o Herholzer, ele demonstra uma condição suficiente agora, que é a outra parte do C então. Ele fala o seguinte: se todos os vértices tiverem grau par e for conexo, eu vou explicar em outro vídeo isso do conexo, mas para ser conexo, você pegar qualquer dois pontos, dois vértices, tem que ter um caminho ligando esses caras. Não pode ser tipo... pegar a América e a Europa, né? Não tem uma conexão entre elas, essa é a ideia. Se não tem conexão, é claro, não vai ter como você passar por todos os pedaços de terra. Então é claro, tem que ser conexo para se falar nisso.
E ele demonstrou o inverso aqui, uma condição suficiente. Ele falou que se tiver grau, então vai ter como você fazer esse passeio aí, passando por todas as pontes. E com isso, se juntou as duas partes e se chegou agora a um teorema completo, que diz o seguinte: um grafo conexo é euleriano, se e somente se todos os vértices têm grau par. Então agora chegou a uma equivalência, né, entre duas coisas. Ok? É claro que esse nome grafo euleriano foi criado depois, em homenagem a Euler, e é um grafo, né, onde existe esse caminho, né, esse circuito, né, que você consegue passar, né, por todas as arestas uma única vez e voltar para o ponto inicial. Olha que bacana, pessoal, é esse teorema. Porque agora um problema que o pessoal lá batia a cabeça para resolver. Se você pegar agora um grafo bem mais complicado, olha, repara nesse grafo, imagine que são pontes, né, que são pedaços de terra que está representando aqui. Quantos segundos você demora agora para me dizer se tem aí como você passar por todas essas pontes, saindo de uma dessas bolinhas e chegando nela de volta? Vamos ver, para e me responde. Bem, eu demoro pouquíssimos segundos, é só eu encontrar aqui tá ali, um vértice com grau ímpar. Achei um vértice com grau ímpar. Então, não é verdade que todos os vértices têm grau par. E pelo teorema, né, dos grafos eulerianos, você pode ter certeza que não vai existir aqui um circuito euleriano, quer dizer, um circuito que passa por todos eles uma única vez e volta. Reparem que o problema agora pode ser resolvido de uma maneira muito eficiente. E isso é que a teoria dos grafos nos dá. Maneiras de resolver problemas de forma eficientes, ou maneiras de demonstrar que um problema não tem solução. E aí eu vou mostrar agora só algumas das milhares de áreas impactadas pela teoria dos grafos. Vou começar aqui com a parte das redes sociais. Tá? A gente tem um monte de rede social, né? A gente tem um monte de lugar onde a gente dá informação do que a gente gosta, que não gosta. E aí você tem o quê? Você tem as pessoas, tem as coisas que você pode ligar, né, através das arestas. As pessoas são vértices, de repente as empresas são vértices, e as ligações são alguma informação de que você gosta ou não, de que vocês são ligados, são amigos ou não. Então uma rede social é um enorme grafo, né, cheio de informação que você pode explorar. E a teoria dos grafos é muito útil para isso. Então, na área do marketing, psicologia, para saber se a pessoa é introvertida ou não. Você tem um monte de informação que você pode tirar de redes sociais para fazer um monte de coisa, né, usando a teoria dos grafos. Você tem também uma série de problemas envolvendo transporte, logística, mapa, encontrar o caminho, né, encontrar a maneira mais eficiente de transportar algumas coisas, onde colocar algumas ferrovias, se dá para transportar um determinado material de maneira ótima, né, usando menos combustível, menos caminhões. Tudo isso você modela com grafos. Tá? Você tem lugares, você tem relações, né, interligações. Então a quantidade de coisas que você consegue modelar com grafos é enorme. Na biologia, na genética, você tem ali relações. Então se você tem coisas e relações entre as coisas, é possível que a teoria dos grafos pode ser útil para você para alguma coisa. E para fechar aqui, uma área da minha especialidade é a inteligência artificial. Né? Se você pegar os cérebros, os neurônios, né, e as sinapses, também você pode modelar através de grafos. Tudo que as redes neurais artificiais, né, o deep learning, muito famoso hoje em dia, né, você tem como se aproveitar de teoria dos grafos para poder investigar isso, para poder criar coisas novas, para poder analisar se alguma coisa funciona ou não. Neurociência, epidemiologia, pessoal, toda essa parte aí, né, de doenças, de vírus, de transmissão, de relação entre as pessoas, tem a teoria dos grafos para ajudar a fazer. Enfim, não existe justificativa, né, para alguém interessado em resolver problemas com computação, com engenharia, para não estudar a teoria dos grafos e não se aprofundar nessa importantíssima área da computação e da matemática. É isso aí, pessoal.